Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal foi criado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução dos 5.565 municípios brasileiros. O IFDM avalia as condições de educação, saúde, emprego e renda das cidades, tendo como base os dados oficiais informados aos ministérios. Nosso objetivo é gerar indicadores para que tanto os gestores públicos quanto a população ela possa olhar para um indicador único, ele possa identificar exatamente quais áreas ele deve evoluir, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que as prefeituras olhem os indicadores e percebam é aqui que nós devemos evoluir ou naquele ponto nós podemos canalizar mais investimentos. Então, quando a gente vai olhar especificamente na área de educação, a gente consegue identificar mais ou menos onde nós devemos investir mais. Será que seriam docentes com ensino superior? Seria aumentar o atendimento na educação básica? Então, a gente consegue observar esses pontos. Então, quando a gente vai olhar especificamente os dados de Petrópolis, a gente sabe que é possível melhorar a quantidade de docentes com ensino superior e também até o atendimento à educação básica. E isso você acaba reduzindo também a taxa de abandono no ensino fundamental e também acaba melhorando a qualidade do ensino básico do município, né? Em um cenário nacional de desaceleração da geração de empregos e menor crescimento da renda, o índice revelou que uma pequena melhora registrada na educação e na saúde evitou a queda do nível de desenvolvimento moderado observado na última década. Mas o país continua muito desigual. De um lado estão as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que possuem 60% das cidades brasileiras entre os 500 melhores índices. Do outro, as regiões Norte e Nordeste, que respondem por 40% dos municípios com as piores avaliações de desenvolvimento. Quando a gente vai olhar o Brasil como um todo, a gente consegue observar que o Brasil ainda está dividido em dois. Porque nós temos o Norte e o Nordeste ainda com desenvolvimento baixo ou moderado, e quando a gente vai olhar especificamente o Sul e o Sudeste, parte do Centro-Oeste, a gente observa já um outro país, um outro Brasil que já tem um desenvolvimento alto, um desenvolvimento moderado. Então a gente, na realidade, consegue observar que o país ainda continua dividido em dois, ainda que o Nordeste e o Norte também tenham evoluído entre 2005 e 2011. Entre as capitais brasileiras, Curitiba se manteve no topo do ranking, com o melhor desenvolvimento, seguida por São Paulo e Vitória. O especialista da Firjan avalia a posição do Rio de Janeiro. Quando a gente vai fazer uma comparação desde 2005, que é o início da série, a gente consegue perceber uma forte evolução no estado do Rio como um todo. Nós temos mais ou menos 2 pontos de desenvolvimento, um mais na região norte, ali próximo a Macaé, e outro também na região sul, próximo de Resende, Porto Real. Então a gente consegue observar que tem um eixo de evolução no estado do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, quando nós vamos olhar, fazer comparação com outros estados, por exemplo, com São Paulo, a gente percebe que o que nós podemos evoluir ainda mais é na educação. Porque quando a gente vai olhar para São Paulo, eles têm, entre os 100 maiores resultados do Brasil, 96 são de São Paulo. Então a gente consegue observar o quê? Que, de fato, educação acaba sendo um ponto importante para a evolução do estado do Rio. Veja agora os itens avaliados no Índice de Educação. Matrículas na educação infantil. Abandono no ensino fundamental. Distorção idade-série no ensino fundamental. Média de horas-aula diárias no ensino fundamental. Resultado do IDEB no ensino fundamental. O tema em questão hoje é a evolução das cidades brasileiras nas áreas de saúde, educação, emprego e renda, tendo como base o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. A nossa convidada é a presidente do Conselho da Firjan na região serrana, Waltraud Kuiper. Muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, pela participação. Vamos tentar falar melhor um pouquinho mais sobre o índice, né? É uma forma de medir
a qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento das cidades, indo muito além do tradicional PIB, né, que mede muito mais a economia, né? Exatamente. O índice Firjan Desenvolvimento Municipal partiu exatamente da ideia de se conhecer melhor os municípios no Brasil, conhecer a qualidade de vida de cada um deles e, principalmente, no que essa qualidade de vida e essa evolução pode ajudar as empresas. Porque, na realidade, o que é a Firjan? A Firjan é a Federação das Indústrias. Ela congrega 103 sindicatos patronais das mais diferentes áreas e os empresários que são a base desta federação, que participam dos sindicatos. E, através desse trabalho dos empresários nos seus sindicatos, a Firjan recebe muitas solicitações, né? Porque hoje em dia, aliás, como sempre, o empresário está aí trabalhando, criando empregos, gerando renda, mas ele não trabalha sozinho. Ele está inserido numa cidade, está inserido num estado, num país, e tem assuntos que não competem a ele. São exatamente da área do setor público. E nem sempre atendem aos empresários. Então, essa constante cobrança de mudança, seja em área tributária, seja em área de encargos sociais, seja em área de educação, capacitação, transporte, tudo, fez com que a Firjan, nos últimos anos, criasse equipes técnicas muito competentes para estudar, na realidade, todos os assuntos que afetam a vida dos empresários, das suas empresas, dos seus colaboradores. E, nesse sentido, ela criou esse índice, que as três principais vertentes são a educação, a saúde, emprego e renda. Com isso, ela tira uma radiografia de como anda isto dentro dos municípios. Porque a saúde e a educação básica é uma obrigação do município. Então, um município recebe as verbas, seja a nível estadual ou federal, para cuidar de saúde básica e educação, certo? Então, como é que isso está funcionando, como é que isso está acontecendo dentro dos municípios, de tal forma que se possa verificar como é que pode melhorar isso, como melhora a vida das pessoas, tá? Então, como são montados esses índices? Ele é montado em cima de dados que as prefeituras informam. Então, a Firjan, ela não inventa nada. Ela vai lá, pega um dado que existe, que a prefeitura é obrigada a informar, ou para o Ministério da Saúde ou para o Ministério da Educação, e com base nisso, ela então criou os índices, de tal forma que cada município, e aí você tem um comparativo, você faz índices básicos que atendem a todos mais de 5.000 municípios, e aí cada município pode se ver dentro dali onde é que eu estou, se eu estou melhor, se eu estou pior, onde é que eu posso melhorar. E na medida que um município oferece melhores condições, principalmente na área de educação, favorece muito as empresas. Porque nós precisamos de pessoas capacitadas e também pessoas menos doentes. Então, nós temos condições de ter colaboradores mais felizes, famílias trabalhando, pai e mãe, que hoje é a realidade, que trabalham, sabendo como é que seus filhos estão sendo cuidados, e isso gera melhor qualidade de vida para todo mundo. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar especificamente de educação. Como é que está a educação oferecida pelos municípios brasileiros, de uma forma geral? De uma forma geral, em relação, quer dizer, tem uma evolução, porque esses dados estão sendo coletados já há quase 10 anos, então houve uma melhora. Tá? Então, em pelo menos 80% dos municípios, você já observa um bom índice de desenvolvimento na área de educação. O Sudeste, o Sul e o Sudeste realmente lideram. E uma das vertentes que eles analisaram foi exatamente o IDEB, certo? Então, na medida que os municípios continuam melhorando o seu ensino básico e as crianças participam, né, do IDEB, os colégios participam, isso melhora o índice do município como um todo. O estado do Rio, como é que está nesse cenário? Também está bem, tá? Como ele está na região sudeste,
ele realmente tem os melhores. Na região sudoeste você tem São Paulo e Rio de Janeiro com os melhores índices. Então, tem melhorado. No todo, tem melhorado. Tá? Para a gente, a gente fica satisfeito porque a gente observa um esforço grande de melhorar o nível educacional. Se a gente lembrar, há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, houve um trabalho grande do Ministério da Educação de realmente colocar as crianças na escola, para diminuir o analfabetismo, esse tipo de coisa toda. Então, na medida que você coloca mais crianças na escola, você consegue melhorar o índice de educação. E a região serrana? Cabe aí também a gente salientar que, para a Firjan, a região serrana é um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, né? A Firjan, ela se chama de região serrana, inclui os municípios de Petrópolis, Areal, Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, Paraíba do Sul, Levi Gasparian e Sapucaia. Então, ela mistura um pouquinho o que a gente chama no estado de região serrana com centro-sul. Mas a regional pega isso tudo. São esses 7 municípios que fazem parte da minha regional. Né? E, nesse sentido, o município líder da regional é Petrópolis. Inclusive, Petrópolis está entre as 10 cidades que mais avançaram, né? Sim, no índice. Sim, Petrópolis estava em 14º lugar no ano anterior, passando para a 7ª posição. Entendeu? Então, o que é uma coisa bastante interessante, mas aí já conjugando todos os índices. E em relação à educação? Melhorou substancialmente e também em função do trabalho de dar matrícula no ensino básico ao maior número de crianças possíveis. E isso Petrópolis trabalhou muito nos últimos 10 anos. Você realmente teve um trabalho da Secretaria de Educação de ter o trabalho de aumentar o número de matrículas disponíveis. O índice, na verdade, é uma grande ferramenta para que se melhore, né, todos esses setores, né? Em relação à educação, o que ele aponta? Em relação à educação, ele aponta que, além de melhorar o nível dos professores, porque uma das vertentes utilizadas é o grau de instrução nível superior dos professores, uma coisa que ele aponta é que, na medida que você, além de manter as crianças no colégio, se você mantivê-las por mais tempo na escola, você vai ter um resultado melhor. Então, a educação integral, que é um dos objetivos de médio prazo do Ministério da Educação, ter todas as crianças do ensino fundamental no horário integral, certamente vai melhorar e muito o índice de educação. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo no próximo bloco. A gente continua falando sobre o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e a evolução das cidades brasileiras nas áreas de saúde, educação, emprego e renda. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Na área de saúde, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal leva em conta os seguintes itens: número de consultas pré-natal, óbitos por causas mal definidas, óbitos infantis por causas evitáveis, internação sensível à atenção básica, ou seja, os casos de internação que poderiam ter sido evitados com ações de prevenção. O Em Questão está de volta com o tema o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e a evolução das cidades brasileiras nas áreas de saúde, educação, emprego e renda. A nossa convidada é a presidente do Conselho da Firjan, na região serrana, Waltraud Kuiper. Nesse bloco a gente vai falar especificamente sobre saúde. E aí houve uma mudança nos critérios de avaliação, né? O que isso possibilitou? Isso, na realidade, quando você faz índice, você pega dados bastante básicos
para que todos os municípios possam ser avaliados da mesma forma. Então, você tem o trabalho, principalmente com o trabalho pré-natal, a quantidade de vezes que a gestante foi ali, tem as partes dos óbitos por doenças comuns e uma série de outros indicadores, mas eles acrescentaram uma parte que tem as internações sensíveis, ou seja, elas têm a ver com internações de doenças muito comuns, como pressão alta, diabetes, que são doenças que podem ser controladas, monitoradas e que se fossem adequadamente controladas, elas não levariam a óbito. Então, na medida em que esse índice, essa forma de avaliar entrou no índice, mostra o quanto a saúde básica tem cuidado da prevenção das pessoas. Quer dizer, são doenças que poderiam ter sido prevenidas ou controladas e não chegariam à internação, né? Exatamente. Então, quanto maior a internação por essas doenças, pior foi a prevenção. Então, na medida que o índice melhora, significa que o trabalho preventivo foi feito de forma mais eficiente. A chamada atenção básica foi eficiente, né? Isso, porque o que se trabalha, o que está se tentando mostrar na saúde é exatamente a atenção básica às doenças mais comuns, mais corriqueiras, o que, por exemplo, acontece no geral. E se isso é trabalhado, você previne e você diminui o custo de manutenção da saúde com coisas de internações. De uma forma geral, como é que está a saúde oferecida pelos municípios aos brasileiros? Ela tem melhorado. Devagar, mas tem. Por exemplo, em 2010, você tinha 1.300 municípios no Brasil que tinham um bom desenvolvimento. Isso passou para 1.450. É pouco, mas houve um avanço, né? Mas são as cidades que estão mais, novamente, no sul e no sudeste. No norte e nordeste, nós ainda temos muitos municípios, perto de 200, com nível muito baixo de atendimento na saúde básica. E a região serrana? A região serrana, em específico, eu vou falar de Petrópolis, ela, na parte de saúde, ela sempre teve um desenvolvimento muito bom. O índice dela sempre teve um ponto 84. E a gente sabe, quanto mais perto de 1, melhor é o atendimento. O que significa que as mães estão sendo bem cuidadas, elas têm feito o seu pré-natal, as doenças mais comuns têm sido prevenidas. E aí existe todo um trabalho que foi feito nos últimos anos dos postos de saúde de família. Parece não, mas são pequenos trabalhos que cuidam das famílias ali, daquele entorno, aquelas pessoas são monitoradas mensalmente. Então, isto é importante, você reduz. Então, é o trabalho preventivo, certo? Petrópolis ainda tem uma outra característica, ele realmente tem medicina de ponta. No entanto, isso não é avaliado no índice, porque se você começa a pegar procedimentos sofisticados, você não consegue comparar nada. É como se fosse comparar laranja com banana, porque, na realidade, você tem um determinado tipo de procedimento no município e não tem no outro. Então, você não pode dizer que o município é pior que o outro, porque você está comparando coisas diferentes. Então, na parte da saúde básica, Petrópolis está bem. Não há grande evolução. Aí as pessoas dizem, como não tem evolução? Não, não tem evolução naquele tratamento básico. Ali ela está atendida e ela não caiu. O problema seria se tivesse caído. E não, ela manteve aquilo. Pode melhorar? Pode. E aí o índice aponta para que tipo de investimento necessário nesse setor de saúde, não só em Petrópolis como um todo? Exatamente a maior atenção a essa saúde básica. Como eu disse, os postos de saúde de família. À medida que você... Porque quando você faz a coisa num âmbito muito geral, fica difícil você atender todo mundo. E são doenças, às vezes, específicas ou são cuidados específicos, você tem que ter uma população de uma determinada área. Vou dar um exemplo mesmo em Petrópolis. Em Petrópolis, nós hoje temos um problema sério de mobilidade urbana. Isto tem aumentado o estresse das pessoas. Os colaboradores das empresas estão sendo obrigados a sair, no mínimo, meia hora antes de casa. Porque com o trânsito que está, senão ninguém chega no trabalho. Então, observa-se um aumento
dos problemas de pressão alta. Então, na medida que o município, sabe, aí o município vai ter que pensar onde é que eu vou ter que investir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é se preocupar lá com a internação. Essa existe, essa acontece. Mas você tem que ver a prevenção. Então, tem um outro item que sempre afeta é o saneamento. Na medida que você tem comunidades com esgoto tratado, você tem menos crianças com problemas de diarreia, que é um sério problema de mortalidade infantil também, ainda no Brasil. Então, na medida que as prefeituras sentem e olhem esses dados e vão verificar, por exemplo, esse índice sensível, né, do indicador de doenças mais sensíveis, se começar a observar que mais pessoas estão sendo internadas por problemas de pressão alta, não basta só ver se ele está tomando lá o remédio, mas o que está levando a isso? Então, o índice foi desenvolvido para ajudar as prefeituras a olharem e descobrir a melhor forma de trabalhar para reverter situações que estão acontecendo e que as pessoas às vezes não sabem o porquê. Mas tem muita coisa envolvida. Esses índices refletem realmente questões de infraestrutura, tudo isso é refletido nesse índice, Sim, né? O resultado está aí. Sabe, a gente olha assim, problema de pré-natal. É um problema sério, deve ser visto, porque se não foi feito um pré-natal adequado, você pode ter complicações ou mais. Lá adiante, quando a criança for para o colégio, ela pode ter algum problema porque não fez um pré-natal adequado. Então, temos que olhar, sabe, não basta olhar a doença em si ou a saúde em si, mas ver o todo. Então, pode ser não parecer tão fácil assim, mas para a prefeitura examinar onde eu estou investindo, onde eu estou gastando recurso com saúde, verificar o que eu posso melhorar nesses índices básicos. Ok, isso está tudo atendido, então por que eu não estou progredindo? Se eu estou em ponto 84 e 3 anos depois eu melhorei e continuo em ponto 84, eu não estou fazendo meu trabalho direito, ou não estou informando os números adequadamente. Então isso é importante. Ok, nós vamos fazer mais um breve intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e a evolução das cidades brasileiras nas áreas de saúde, educação, emprego e renda. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Na área de emprego e renda, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal é composto pelos seguintes itens: geração de emprego formal, absorção de mão de obra local, geração de renda formal, salários médios do emprego formal, desigualdade. O Em Questão está de volta com o tema o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e a evolução das cidades brasileiras nas áreas de saúde, educação, emprego e renda. A nossa convidada é a presidente do Conselho da Firjan, na região serrana, Waltraud Kuiper. Nesse bloco, a gente vai falar de emprego e renda. Houve também uma mudança na avaliação, né? Que itens entraram nessa análise agora? Nessa análise, eles colocaram, em primeiro lugar, a parte de considerar a massa global de salários pagos, porque com isso você verifica também se houve uma concentração na renda ou se não houve. E também o índice de pessoas formalizadas na localidade, quer dizer, quem realmente os trabalhadores com carteira assinada, para verificar se isso melhora a renda, aumenta a concentração, diminui e se está sendo contratado localmente. Em termos de Brasil, como é que estamos em geração de emprego e renda? Olha,
quando se ouve os índices oficiais, em termos de emprego, o Brasil é considerado hoje um país de pleno emprego. Mas isso porque houve uma mudança de indústria e que migrou para a área de serviços. Agora, a renda, ela cresceu, mas não tanto quanto se esperava. Isso quer dizer, desde 2011, em muitos municípios, o índice de emprego e renda caiu. Né? Foi o único índice onde houve um retrocesso, de uma forma geral? Sim, porque na realidade ele mostra a desaceleração da economia, que se acentuou muito de 2011 para cá. Hoje está até mais grave do que antes. Quer dizer, para um país das dimensões do Brasil, nós não podemos continuar imaginando um PIB crescendo apenas a 1%. E isso, quando se olha a nível de município, verifica-se que isso continua acontecendo, porque o índice não tem evoluído na razão que se esperava. Esse índice também mostrou uma divisão muito clara do país, né? Uma desigualdade na distribuição de renda. A desigualdade, ela continua existindo. Você continua tendo um país com todos os investimentos, o Norte e o Nordeste é um país mais pobre que o Sul e o Sudeste, certo? Por outro lado, você também tem o desenvolvimento, a indústria automobilística, ela cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil, pelos incentivos que ela recebeu, e ela está muito concentrada no Sul e Sudeste, e isso puxa a renda dessas regiões. Rio de Janeiro, como é que estamos? O Rio de Janeiro, ele não diria que diminuiu, mas ele se manteve, de certa forma, o índice manteve a mesma indicação, mas poderia ter crescido mais. Na realidade, o que acontece? O Rio de Janeiro, nos últimos anos, foi o estado que mais recebeu investimentos, até por conta de eventos. Então, você tem... Deveria ter um crescimento aí, maior. Né? Sim, não, mas você teve, porque hoje, o estado do Rio é, no mundo, o local com maior investimento per capita. Porque você tem toda a parte de petróleo, certo? E você tem os grandes eventos. A Copa que está terminando, mas bem que ela não está aqui, mas tem os investimentos para a área, para a Olimpíada. Então, isso gera um investimento que ele vai se refletir em algum lugar em crescimento de emprego e renda. Você só cresce realmente se você tem empregos na indústria mais sofisticados. E nem sempre você tem isso disponível. E a região serrana? A região serrana, ela se beneficiou muito disso. Por exemplo, todos os municípios aqui tiveram um crescimento, mas, por exemplo, se você olhar a área de Três Rios, Paraíba do Sul, Levi Gasparian, tiveram benefício de incentivos fiscais. Não atraíram muitas indústrias e você realmente teve um crescimento de emprego e renda. Só que ele não foi tão expressivo a nível de colocar essas cidades entre as 10 primeiras colocadas. Petrópolis conseguiu se manter. E Petrópolis tem uma característica diferente. Ela sempre foi um polo industrial. A metalmecânica é uma área de mais de 50 anos dentro do município. Ela lidera porque ela tem uma empresa de revisão de turbinas da aeronáutica, a GE Selma, que é uma mão de obra extremamente especializada e, por isso mesmo, bem remunerada. Então, isso mantém o nível de renda no município, de certa forma, mais elevado, porque todos os subfornecedores para uma empresa de grande porte também precisam ter seus funcionários qualificados e com salários elevados. Outro ponto também beneficiou Petrópolis, foi todo o trabalho de uma Petrópolis Tecnópolis, trazendo muitas empresas de tecnologia da informação, que são salários mais elevados e geram também muito emprego. A gente estava falando aí sobre essa desaceleração, que já começou a aparecer lá em 2011. Qual é a avaliação que a senhora faz do quadro atual para a indústria? O quadro atual para a indústria é preocupante. Em 2013, a indústria como um todo no Brasil encolheu 27%. Significa que um quarto
é muita coisa. E, infelizmente, a política econômica usada pelo Brasil nos últimos anos foi de investimento consumo, baseada no consumo. É um modelo que se esgota muito rapidamente. Você hoje tem pessoas endividadas, pessoas que têm medo de comprar porque não sabem se as prestações vão caber no final do mês dentro do seu salário. As pessoas têm receio de perder o seu emprego porque está tudo desacelerando. Então, na realidade, nós precisaríamos ter um trabalho de política econômica focada no investimento. E você tem muito investimento a ser feito. A indústria sofre com o atraso que nós temos em toda a área de infraestrutura, toda a área de logística. Hoje, você transportar qualquer produto de Petrópolis para o Rio leva o dobro do tempo que levava 10 anos atrás. E isso tem sido uma batalha da Firjan de realmente trabalhar melhorias na infraestrutura, na logística, portos funcionando 24 horas, porque você não pode ter uma situação em que qualquer porto do mundo, o navio fica no máximo 2 dias, no Brasil ele fica 15. Não funciona, não dá, o custo é muito elevado, certo? Então, todos esses trabalhos nós temos batido muito, nós precisamos de soluções que melhorem o funcionamento dos negócios do Brasil, e só com investimento nessas áreas. Hoje eu diria que as empresas estão, eu digo até angustiadas, porque elas estão trabalhando no limite, a capacidade de investir diminuiu muito, porque a carga tributária é muito elevada. Então, o que você tem hoje no Brasil? As empresas pagam muitos impostos e ninguém investe, porque nem o governo investe, e com o aumento da carga tributária, os empresários perderam a parcela de dinheiro que tinham para investir. Crédito é uma coisa cara no Brasil, então isso preocupa. Então, o mês de junho, com a Copa e tudo, sabe, aí você inventa feriados porque as cidades não foram preparadas, porque na realidade você tinha, a partir da hora que você decidiu fazer uma Copa do Mundo, você monta os estádios, mas você tem que ter a locomoção tranquila. Infelizmente, essa parte não foi feita. Então, para as pessoas chegarem no estádio, você tem que fechar a cidade, o que é um prejuízo muito grande. Então, nesse sentido, essas obras de infraestrutura precisam andar mais rápido. Qual a análise que a senhora faz da situação da indústria aqui na região serrana e aqui em Petrópolis nesse momento? Ela não é muito diferente do resto do Brasil. Há um mês atrás eu tive com o presidente do sindicato da confecção. Ele se mostrava muito preocupado, porque só nos meses de janeiro e fevereiro você fechou 200 empregos na área de confecção. Isso é muita coisa, entende? Então, as pessoas, como eu disse, os empresários hoje estão parados, quer dizer, cuidando do seu negócio, seu dia a dia, mas sem saber como é que eles vão para frente, como é que eles vão investir mais adiante. Há uma falta de perspectiva. Existe uma falta de perspectiva. Existe medo, porque você não sabe qual é a política econômica que vai ter. Para nós, empresários, nós sabemos, a política do consumo está esgotada. Então, ela tem que estar em investimento. E isso nós não estamos vendo. Quais são, então, os principais desafios para o desenvolvimento das indústrias no Brasil? O principal desafio, nós vamos precisar trabalhar, enfrentar com vontade a reforma tributária. Também não adianta dizer, temos que fazer uma reforma tributária e mudar tudo. Não funciona assim. O governo precisa dos recursos dos impostos. Mas, se então está se pagando os volumes que nós pagamos de impostos, por que não estão sendo bem aplicados? Então, nós vamos ter que ver como é que o dinheiro é aplicado. Segundo lugar, nós temos que cuidar, porque tem muita guerra fiscal. Aí dá incentivo aqui, a pessoa sai daqui. Então, isso não é saudável. E, principalmente a nível estadual, nós temos o ICMS, que é um dos impostos mais cruéis que os empresários têm, principalmente quando você tem impostos que chegam a quase 40% nas telecomunicações. Então, nós precisamos realmente cuidar que os impostos não matem as empresas. Temos que reestudar com cuidado
a lei trabalhista. Ninguém está falando em liquidar benefícios. Não é isso que o empresariado quer. Ele quer flexibilidade. E muitas vezes você consegue com o seu colaborador trabalhar uma relação de emprego e ele tem interesse nisso, interessa ao empresário, mas a legislação não permite. Então vamos trabalhar o que nós podemos flexibilizar. O mundo mudou e nós continuamos com uma legislação trabalhista de 1940. Não funciona assim. Nós precisamos realmente, voltando à educação básica, e aí no índice reflete-se a educação em números de matrículas, números de alunos, professores. Mas nós não conseguimos verificar a qualidade. Então hoje você tem mais crianças na escola, você tem mais gente se formando, agora com uma qualidade que está deixando a desejar. Então você tem... O outro gargalo é a qualificação. É a qualificação da mão de obra. E não adianta dizer, nós temos que ter todo mundo com nível universitário. Não, nós precisamos de pessoas que tenham um ensino fundamental bem feito, que saiam da escola sabendo ler e entender o que elas estão lendo. Muitas vezes isso não acontece. É o analfabetismo funcional, né? Exatamente. Ela sabe ler, mas ela não entende. Não entende. Então não sabe ler uma regra, não sabe ler uma informação. Saber fazer conta. Tanto que um dos projetos de grande impacto que a Firjan está lançando é o SESI Matemática. E ela está qualificando professores de matemática em todo o ensino público. Começou primeiro nas escolas do SESI, tem algumas escolas piloto, e a ideia é levar isso para todas as escolas, de tal forma a ensinar a matemática de forma lúdica. Porque já entra aquilo, não, eu não gosto de matemática, eu não sei. Não é isso. Matemática é raciocínio lógico, que na medida que as crianças aprendem a matemática, aprendem a raciocinar, vão ser pessoas capazes de entender o manual, capazes de fazer uma redução de centímetro para decímetro. Isso é um problema sério. Alunos de 2º grau, se ele está com uma medida em centímetro, ele não sabe julgar aquilo para milímetro. É complicado. Isso faz parte, faz do dia a dia da empresa, né? Dentro do dia a dia, dentro do chão da fábrica, dentro da empresa. Então, esse ensino mais técnico, nós não precisamos só de doutores, nós precisamos de gente que pegue e saiba fazer, que volte a usar suas mãos. Eu não posso ter apenas engenheiros que querem se sentar na frente de um computador. Porque hoje as máquinas são todas programáveis. Ok. Uma coisa é você programar, fazer o desenho. Outra coisa é pegar a peça na sua mão e ver se ela funciona, se ela vai ser feita daquela forma. Então, essa qualificação de mão de obra é muito importante também. É um dos gargalos básicos que a gente vai ter que trabalhar com eles. Ok, dona Val, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação da presidente regional da Firjan e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.